Olá, igreja. Boa noite. Que bom estamos aqui. E hoje eu tenho o privilégio de mais uma vez compartilhar uma palavra com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 17. É um texto bastante conhecido de vocês, que é aquele texto em que Jesus Cristo então chama os seus discípulos e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Bem, o que essa palavra vai trazer para nós hoje, e eu quero aproveitar a oportunidade e falar sobre o pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Hoje, os batistas comemoram o dia do pastor. No dia 8, muitos de vocês estiveram falando comigo, mas eu queria aprender com o Senhor Jesus Cristo algo sobre o pastoreio. Não somente sobre a figura do pastor que a gente está acostumado, mas o que significa para nós como Igreja de Parque Novo Mundo. Então, abra suas Bíblias, né? E vamos juntos aprender um pouquinho com o Senhor Jesus Cristo, e eu espero que faça bem para vocês, assim como fez muito bem para mim. Então, João, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 12, e é aquele episódio, então, que o Senhor Jesus Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos. Pedro fica um pouco assustado com a atitude dele e pede para que ele lave o corpo inteiro, e o Senhor Jesus Cristo falou que não era isso, né? Para que eles pudessem compreender. E depois que passa esse momento, nós vamos começar a ler. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os seus pés uns dos outros. Os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Bem, o que é que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar para mim, quer ensinar para você? E pensando no pastoreio, será que o pastoreio é tão somente para alguém que está na liderança da igreja? Será que é isso mesmo que o Senhor está nos ensinando? E eu quero dizer que, primeiro, eu sou muito grata a Deus por estar com vocês. Eu sou muito grata por estar aprendendo com vocês. A gente não é pastor só por grandes qualificações, mas porque algumas pessoas nos ensinam a ser. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse texto, porque ele pode ser muito enriquecedor para mim e para vocês. Ele pode ser bastante revelador hoje, né? Que se comemora então entre os batistas o dia do pastor. E eu quero inicialmente dizer que eu sou muito grata pelas palavras que recebi, sou muito grata pela vida de vocês e que vocês tenham me animado a ser uma pessoa melhor, me animado a estar com a igreja. Então vamos lá. O que é que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, é o que o Senhor nos diz. Ele diz o seguinte, no verso 13. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então, a primeira lição que nós temos nesse texto é que nós precisamos ser o exemplo. Assim como eu preciso ser o exemplo para a igreja, vocês precisam ser o exemplo para outra pessoa, porque o Senhor Jesus Cristo não está dando essa palavra para algumas pessoas, mas Ele está dando para os seus discípulos. Isso significa que, assim como o Senhor está falando que Ele vai servir
a igreja aos seus discípulos nessa ocasião, ele está falando que nós precisamos servir. Então eu entendo que eu preciso ser o exemplo. Eu sou aquela que deve servir a igreja. Consequentemente, a igreja deve ser aquela igreja que serve a igreja também. Eu sirvo a igreja em instituição e como igreja em instituição eu sirvo a igreja. Isso pode parecer complicado, mas não é. É algo que vai acontecendo. Então eu sirvo vocês e vocês servem a igreja. Você precisa ser o exemplo. Você precisa ser o exemplo na sua casa, você precisa ser o exemplo na sua escola, no seu trabalho, na sua comunidade. Nós precisamos ser o exemplo. Então, se eu quero que vocês façam alguma coisa, eu preciso fazer primeiro. Eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso ser aquela pessoa, mas você também, porque você precisa ser um exemplo. E é maravilhoso ver o quanto que o Senhor Jesus Cristo está preocupado com isso. Então, se o Senhor Jesus Cristo está preocupado, está mostrando que isso é importante para a minha vida e para a vida da igreja. A igreja precisa ser um exemplo na comunidade, um exemplo na sua própria comunidade. Então, de que me adianta, por exemplo, querer ser uma pessoa lá fora, se dentro da comunidade eu não sou um exemplo? Então, você precisa ser um exemplo na comunidade. Se você quer que a igreja seja uma igreja mais atuante, você precisa atuar. Se você quer que a igreja seja uma igreja de mais de oração, você precisa orar. Se você quer que a igreja seja uma igreja mais estudiosa, você precisa ser mais estudioso. Eu costumo dizer o seguinte, que os pais, eles se tornam pais à medida que a criança vai solicitando que o pai faça algumas coisas. Então, de acordo com a demanda da criança, é que nós vamos nos tornando os pais. Então, não é só o pai que determina o que ele vai fazer, mas a demanda da criança é que vai ajudá-lo a ser o melhor pai, a melhor mãe. Então, me parece que nessa situação, a demanda da igreja é que vai fazer com que eu seja uma boa pastora e, consequentemente, vai fazer com que você e todas as outras pessoas da igreja sejam melhores pessoas. Então, a demanda da igreja é que vai ordenar as coisas que virão. Por isso, nós precisamos ser exemplos. O segundo ensinamento que o Senhor nos mostra é que nós precisamos nos envolver com pessoas. Olha o que ele diz para Pedro, quando Pedro fala assim, nossa, mas você vai lavar os meus pés? Eu não quero que você lave os meus pés. E o Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, agora você não entende, mas eu estou fazendo isso e mais tarde você vai entender. Né? Mas ele falou assim, não, Senhor, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ele falou assim, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, se eu não puder servir a você, se eu não tiver contato com você, se eu não tiver intimidade com você, a gente não está junto. Então ele está querendo dizer o seguinte, que nós precisamos nos envolver com as pessoas, que nós precisamos ter contato com as pessoas, que a gente precisa ter mais intimidade com as pessoas. Olha o que a Neide disse hoje, ela falou assim, olha, pedindo oração em favor de pessoas que ela ama, ela falou assim, olha, quando está distante é uma coisa, mas quando está perto a gente sente mais. Então a gente só vai sentir igreja se a gente estiver juntos, se a gente estiver próximos, se a gente estiver aliançados, se a gente nos orarmos mais uns pelos outros, se a gente conhecer mais as questões um do outro. Então é necessário envolvimento, é necessário intimidade, é necessário lavar os pés uns dos outros para que a gente consiga de alguma forma essa intimidade, esse envolvimento que o Senhor Jesus Cristo está falando. E isso depende de mim, mas depende de você também. É importante nós entendermos o que significa o pastoreio. O pastoreio não é só para uma figura especial, mas o pastoreio é para a igreja. É para a igreja. A terceira lição que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando é quando Pedro fala o seguinte, ok, então já que o Senhor tem que lavar os meus pés, lava tudo, né? Me lava minha cabeça, lava as minhas mãos, né? E o Jesus falou assim, não,
Não é para fazer tudo, né? Não é para eu fazer tudo para você. Você não precisa que eu te dê banho, né? E então a igreja precisa o seguinte: ela precisa servir, mas ela não precisa fazer tudo. Ela não deve fazer tudo, porque à medida que eu faço tudo para o meu irmão, eu não permito que ele amadureça. Eu não permito que ele cresça. Então eu vou fazer algumas coisas pela igreja, mas eu não posso fazer tudo por você. E você pode fazer algumas coisas pelos seus irmãos, mas você não pode fazer tudo, porque senão eles não crescem, senão eles não amadurecem. Então nós precisamos cultivar uma igreja madura. Sim, vamos fazer algumas coisas, mas não vamos fazer tudo. E aí então o Senhor diz o seguinte, já no verso 17, que é a outra lição que eu quero trazer para vocês. Olha, já que vocês conhecem a verdade, então conhecem a verdade é o seguinte, que vocês precisam ser os exemplos, que vocês precisam ser os primeiros a fazer, né? Não adianta esperar pelo outro, o outro fazer, não, você tem que fazer, que você precisa se envolver com as pessoas, que você precisa ser mais íntimo das pessoas, que você precisa conhecer mais as pessoas, né? E também que você não pode fazer tudo, porque se você fizer tudo, você vai criando crianças, né? Apenas só vai alimentando crianças e não vai deixar com que elas cresçam. Você precisa também crer no poder desse testemunho, porque ele diz o seguinte: já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Então, a felicidade está na prática disso. E veja o que diz o verso 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isto é testemunho. Creia no poder do testemunho. Então nós precisamos, meus irmãos, compreender que o pastoreio, ele não está só a cabo de uma pessoa. Que o pastoreio, ele não está só na mão. Sim, tem uma liderança, é importante ter uma liderança, mas a liderança tem que promover isso para a sua membresia, e a membresia precisa fazer isso para a sua própria membresia. Então, por onde devemos começar? Devemos começar pela nossa comunidade. E o que nós vamos fazer? Nós vamos servir. E como é que nós vamos servir? Com maturidade, com responsabilidade, com envolvimento. É através disso que nós vamos ganhar e mostrar para todas as outras pessoas que nós somos os discípulos de Jesus. E aí você não vai precisar ficar preocupado com o evangelismo, porque isto é evangelismo. O Senhor está dizendo aqui, as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu quero dizer para vocês hoje, que como pastora da igreja, eu estou aqui para servir a igreja. E como igreja, vocês estão aqui para servir a igreja e toda a comunidade. E é por aí que nós começamos o nosso pastoreio. Um pastoreio que não está destinado a uma pessoa, muito embora tenha uma liderança. Um pastoreio que a igreja precisa se comprometer. E eu diria e terminaria esta palavra dizendo o seguinte: como uma mãe aprende com o filho a ser mãe, eu quero que vocês me ensinem a ser uma melhor pastora. Cobrem de mim. Façam essa parte, me criem demandas para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Se faça necessário isso. Faça com que a igreja evolua, saia daquelas 4 paredes. E eu quero, então, chamar você, talvez não para ser um pastor líder, mas para ser um pastor junto comigo. Vamos pastorear, vamos crescer, vamos avançar. Eu quero saber, eu posso contar com você? Eu posso contar que você seja um exemplo? Posso contar que você se destaque, vai fazer o trabalho na frente de todo mundo? Vai fazer o trabalho que talvez seja mais difícil, como lavar os pés das pessoas? Eu posso contar com você que você se envolva com as pessoas? Eu posso contar com você de que você tenha a responsabilidade não de criar pessoas dependentes a você, mas de pessoas maduras? E eu posso contar com você que você seja um bom testemunho? Vem comigo e nós vamos sim mostrar que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E aí sim a igreja vai crescer. E é com isso que eu conto.
Para isso que eu espero. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?